Segunda Crônicas, capítulo de número 7, do versículo de número 1 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: E acabando Salomão de orar, desceu o fogo do céu, e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. E todos os filhos de Israel veio descer o fogo, e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra sobre o pavimento, e adoraram e louvaram ao Senhor, dizendo: porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. O versículo de número 11 vai dizer: assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão tentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Amém? Podemos assentar, glorificando ao Senhor, se você assim sentir nesta noite. Quero que agradeça a Deus, primeiramente, pela saúde e por estarmos aqui neste culto de adoração ao Senhor. Quero agradecer também a vida do pastor Luciano e também pela vida do nosso evangelista Guilherme, que está agradecendo o culto nesta noite. Esta noite, meus irmãos, eu queria trazer aqui uma palavra que está no meu coração, e ao longo do culto Deus vem falando conosco, e através disso eu quero poder ministrar juntamente com os irmãos aqui neste lugar. A palavra do Senhor, eu queria voltar um pouco lá em 2 Crônicas ainda, capítulo de número 5, e ela vai revelar algo a respeito de Salomão, aonde a Bíblia vai dizer assim: assim se acabou toda a obra que Salomão fez para a casa do Senhor. Então trouxe Salomão as coisas que seu pai Davi havia consagrado, a prata, o ouro e todos os objetos que pôs entre os tesouros da casa de Deus. O que nós entendemos nos versículos anteriores e também nos capítulos anteriores, vamos perceber que para Salomão foi dada uma responsabilidade de reconstrução do templo, coisa que seu pai Davi, Deus não permitiu que fizesse. Mesmo sabendo que ele era um guerreiro, mesmo sabendo que ele era alguém que poderia e era líder do seu povo, o povo de Israel, a Bíblia vai dizer que Deus não permitiu que assim reconstruísse o templo. E nós vamos perceber que quando Salomão é incumbido de fazer esta missão, nós vamos entender que Salomão, ele faz o mais precioso. Ele começa, depois de terminar aquela construção, a Bíblia vai dizer que nós acabamos de ler que assim se acabou toda a obra que Salomão fez para a casa do Senhor. Então trouxe Salomão as coisas que seu pai Davi havia consagrado, ou seja, coisas que estavam fora da casa, Salomão coloca dentro dela. E aqui eu tiro uma lição para a minha e para a sua vida. O que está fora do seu tempo de adoração? O que está faltando dentro do seu tempo de adoração? Se nós olharmos para os bens, se nós olharmos para esse tempo feito por mãos de homens, talvez não está faltando nada. Mas quando nós olhamos
A pergunta é: o que está faltando dentro do templo? O culto ele só é completo quando tem todos os utensílios. O culto só vai ser completo quando tem tudo aquilo que Deus determinou para a sua exclusividade adoração. E nessa noite a pergunta para a minha vida e para a sua vida é: o que está faltando no templo chamado eu? Aleluia. O que está faltando no templo? O cuidado de Salomão de colocar as coisas sagradas dentro do templo fez com que ele pudesse entender o que estava faltando. No capítulo 7, quando nós acabamos de ler, vai dizer: e acabando Salomão de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e sacrifício, e a glória do Senhor encheu a casa. Aleluia. O que está faltando no templo para adorar? Uma coisa que hoje, conversando com alguém, me chamou muita atenção: o porquê viemos ao templo hoje? Qual foi o motivo de vir aqui ao templo hoje, nesta noite? Foi porque o pastor convocou? Foi porque nós falamos: eu estou cansado, mas eu vou lá marcar a minha presença? O que te trouxe neste lugar aqui? O que te moveu a sair do seu lar para vir à casa do Senhor nesta noite? O que te trouxe, de maneira, que propósito foi que você veio aqui nesta noite? E nós vamos compreender que Salomão ele tinha um propósito. E quando ele tinha um propósito, algo extraordinário aconteceu naquele tempo. E a Bíblia vai dizer que, acabando Salomão de orar, onde? No templo, desceu fogo do céu. E a pergunta que me ficou e está no meu coração é: por quê que algo extraordinário não está acontecendo nos nossos dias de hoje? O que te move vir à casa do Senhor todos os dias de culto? O que te atrai vir à casa do Senhor todos os dias de culto? O que te atrai? Qual é o propósito que você vem na casa do Senhor aqui? Se até hoje você vem para o culto simplesmente por vir, se você vem para o culto simplesmente por estar, simplesmente por liderar, simplesmente por tocar, simplesmente por pregar, simplesmente por cantar, simplesmente por dizer: eu tenho uma responsabilidade, você está agindo errado e está perdendo o seu tempo. Nós precisamos vir para o templo com propósito. Nós precisamos resgatar o propósito, dizer: ó Deus, eu vou para a tua casa. Passei um dia atribulado, passei um dia cansado, mas eu vou para a tua casa e quero ouvir a tua palavra. Eu não quero sair de lá da mesma forma que entrei, mas eu quero que algo extraordinário aconteça na minha vida, porque eu vou falar com o Senhor na tua casa, na casa de pão, a casa de pão alimento, a casa de pão a fortalecimento, a casa de pão a edificação, na casa de pão você não passa fome, porque aqui o Senhor tem palavra. Se até hoje você tem vindo para a casa do Senhor e você não tem propósito,
pensamento. Comece a mudar a sua mente. Fala, eu não vou lá porque eu quero agradar o pastor, eu não vou lá porque eu quero agradar o meu líder, eu não vou lá porque eu tenho simplesmente uma responsabilidade. Mas eu quero ir lá para adorar ao Senhor. Eu quero ir lá porque eu quero que o Senhor fale comigo. A palavra do Senhor vai dizer que então Salomão, acabando de orar, desce fogo do céu e consome o holocausto, o sacrifício, e a glória do Senhor encheu a casa. O porquê nós vamos para a casa do Senhor? Muitas das vezes parece que a glória do Senhor invade nosso coração, parece que entramos da mesma forma e saímos da mesma maneira, ou às vezes até pior, porque quando nós não temos propósito, nós começamos a enxergar coisas que talvez não deveríamos enxergar e aquilo nos entristece. Ou ouvimos coisas que aquilo nos entristece. Mas nesta noite o Senhor está falando para nós, olha, precisa de propósito. Ao pisar a planta do seu pé por aquelas portas, precisa de propósito. Sabe por que muitas das vezes nós paramos de orar, alcançamos de orar e vemos que Deus muitas das vezes não dá aquilo que nós queremos no momento certo, na hora certa, e nós achamos que Deus está atrasado com as suas bênçãos para a nossa vida, porque nós não temos propósito. Nós só queremos receber, mas não queremos oferecer. Nós só queremos receber de Deus as bênçãos, mas não queremos oferecer o culto. Salomão foi diferente. Acabando Salomão de orar. Acabando Salomão de orar. A palavra do Senhor vai dizer que os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Olha que sobrenatural, pessoas físicas não podiam entrar no templo, porque a glória era tão espessa, a glória era tão real que não tinha como ocupar espaço, não tinha como eles compartilhar aquilo, porque a glória estava ali, a espessa, olha, impedia eles adentrar o templo. Por que nós, nos dias de hoje, não vivemos o sobrenatural de Deus na nossa vida? Aleluia. O versículo 12 vai dizer assim, ó: e o Senhor apareceu de noite a Salomão. Será que o Senhor tem aparecido para nós? Tem se revelado para nós? E aqui vai uma lição de Salomão para nós. Para Deus se revelar, precisa de intimidade. Para Deus se revelar, precisa de oração. Para Deus se revelar, precisa de busca. Para Deus se revelar, precisa de arrependimento. Para Deus se revelar, precisa reconhecer que nada somos, nada podemos, mas Ele tudo pode, e todas as coisas estão sobre as suas mãos. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia vai dizer que então Deus aparece a Salomão e diz: ouvi a tua oração e escolhi este lugar para mim, para a casa de sacrifício. Aleluia! Aleluia!
Será que se Deus se apresentasse de forma e perguntasse: será que Ele tinha ou tem prazer de olhar para mim, para a sua vida e dizer: a sua casa, o seu tempo, o seu coração, escolhi para mim, para sacrifício? Será que se Deus olhasse para nós hoje, olhando para nós hoje, examinando nós mesmos, Deus tem esse prazer? Deus tem esse prazer? A Bíblia vai dizer que o Senhor apareceu para ele e começa a dizer: olha, se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se eu enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aleluia. Deus essa noite convida a nós humilharmos. Deus nos convida a dar os primeiros passos, a orar, a buscar a sua face, a se converter dos seus maus caminhos. Está aqui no versículo 15, a Bíblia vai dizer o seguinte: se fizer tudo isso, agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Se queremos que Deus olhe para nós, se nós queremos chamar a atenção de Deus, precisamos de atitude, precisamos orar, precisamos se converter dos nossos maus caminhos, precisamos buscar a face do Senhor, precisamos se humilhar para que a presença do Senhor, para que esta glória, esse algo sobrenatural envolva a nossa vida, envolva esta casa de oração, envolva os momentos de culto, de adoração ao Senhor, que não seja da mesma forma, e que nós não devemos se conformar com este mundo. Aleluia. O Senhor está nos convocando nesta noite. Se o meu povo, que se chama pelo nome, tem povo do Senhor aqui nesta noite? Tem o povo do Senhor aqui nesta noite?